Amém. Graça e paz para a sua vida, amém? Estou sentindo a igreja assim, bem devagar. Essa é uma manhã muito profética da parte de Deus, sabe, meu irmão? Amém? Amém. Você já acordou? Diga amém. Amém. Eu trago uma palavra da parte de Deus que vai edificar a sua vida, porque ela tem edificado a minha vida. Essa palavra tem como tema: a unção faz a diferença. Vamos melhorar isso. Diga comigo assim: a unção. Não. Você pode fazer melhor. Diga: a unção que faz a diferença. E é sobre ela que a gente vai aprender nessa manhã. Eu sei, meu irmão, antes da gente estar ministrando, antes de eu estar sequer orando, eu quero te dar uma palavra. Quando a gente fala sobre unção, muitas vezes nosso coração se fecha. E sabe por que isso acontece? Porque estamos vivendo dias tenebrosos, onde muitas pessoas têm feito um mau uso da unção, têm envergonhado o evangelho nessa terra. É por conta disso que a gente olha assim: ó, se é para ser ungido assim, eu não quero não. É isso que a gente pensa, mas é a mesma coisa, seria a mesma coisa que um não crente não se converter por causa de mau testemunho de pessoas, aspas, que se dizem crentes no seu trabalho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode fazer tudo diferente, meu irmão. Diga aleluia. Você pode ser alguém que faça valer a pena. Espírito Santo, nós te damos boas-vindas nessa manhã. Antes de dar boas-vindas às pessoas que estão conosco aqui, às pessoas que estão do outro lado, nós queremos te dar boas-vindas nessa manhã. Tu és bem-vindo aqui. Você pode dizer isso para ele: tu és bem-vindo na minha vida. O Espírito Santo é um perfeito cavalheiro. Ele não te obriga a nada, ele não violenta a sua vida. Ah, Senhor, tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo nessa igreja. Tu és muito bem-vindo na minha vida. O que seria da minha vida sem a tua presença? O que seria da minha vida sem a sua companhia? Ah, Deus, obrigado pela tua presença. Nós santificamos o teu nome nesse altar. Senhor, esse altar é santo. Nós profetizamos nessa manhã, com base, tendo como base a sua palavra. Liberamos nesse momento os céus abertos, Senhor. Deuteronômio diz que nós não teríamos céus de bronze quando orarmos. Nós temos que ter, somos pessoas que temos que ter céus abertos sobre a nossa cabeça. Oh Deus, porque o desobediente, Senhor, a Bíblia diz que ele tem céus de bronze, mas nós queremos obedecer a tua palavra, dar ouvidos à sua voz. Por isso nós oramos, clamando a ti nessa manhã, céus abertos. Peça ao Senhor: Deus, queremos céus abertos nessa manhã. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Põe a mão sobre o seu coração e diga: eu profetizo que toda palavra semeada na minha vida, nesta manhã, vinda da parte de Deus, vai gerar frutos a 100 por 1. Diga: eu oro assim, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Espírito Santo, meu irmão, você não é nada. Nós vamos usar alguns textos que servirão de base para essa ministração. Primeiro texto a ser usado, segundo livro de Reis, capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 10. Depois, só para você que está anotando aí os textos para ler na sua casa, a gente vai abordar Ezequiel 47. Mas eu não vou ler para adiantar, e a gente vai ler somente segundo Reis 2, de 1 a 10, e Isaías 10, 27. Segundo livro de Reis, capítulo 2, é um texto bem conhecido dos crentes. Quando você encontrar, diga amém. Elias é elevado aos céus num carro de fogo. E sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, diga num redemoinho, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E eles foram juntos a Betel.
E assim foram a Betel. Versículo 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: eu já sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém Eliseu lhe respondeu: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E eles foram juntos a Jericó. Versículo 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu o sei, calai-vos. Versículo 6. E Elias lhe disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu lhe respondeu: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ambos foram juntos. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, de longe pararam defronte, e eles ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para duas bandas, e eles passaram no meio em seco. Versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu lhe disse: eu lhe peço que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Diga aleluia. Versículo 10. E ele disse: coisa dura pediste. Se tu me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém se não vires, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Diga graças a Deus. Diga glórias a Deus. Isaías capítulo 10, versículo 27. Por enquanto, o último texto a ser lido. É um texto também muito conhecido, que eu amo profundamente. Eu amo muito, 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 muito esse versículo. Ele é muito profético. Toda a Bíblia, né, é profética. Toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Quando eu digo que é muito profético, parece que ele se torna muito realidade em nossos dias. Ele diz: e acontecerá naquele dia que toda carga será tirada do seu ombro, e o jugo do seu pescoço, e todo o jugo será despedaçado por causa da unção. Diga aleluia. Porque a unção, meu irmão, ela que quebra e despedaça todo o jugo. Diga aleluia. Você pode sentar. Você já anotou, já reparou? Antônio, se puder, coloca o tema aí para mim, querido. Assim que puder, não precisa correr. O texto que a gente vai ministrar nessa manhã, o tema que a gente vai ministrar, ele diz: a unção que faz a diferença. Aleluia! Você está acordado já? Diga glória a Deus! Nós vamos falar sobre a unção nessa manhã. Ah, querido, quanto tempo a igreja do Senhor passou desapercebida de tudo isso. Mas tudo isso não é só bíblico, como ele é altamente necessário para os nossos dias. Se liga aqui em tudo que você vai aprender nessa manhã. Quando eu falo que a unção de Deus, ela é altamente necessária para nossos dias. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Você está de passagem. Tu sabia disso? Olha para o teu irmão e fala assim: tu é peregrino aqui, tu tá de passagem, teu lugar não é aqui. É o que eu sempre digo: nós estamos aqui, mas nós somos de lá. Aleluia. A unção, meu irmão, ela é altamente necessária para esses últimos dias. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a terra. Aleluia. A promessa para os últimos dias é de uma igreja cheia do Espírito Santo. Em contrapartida, nos últimos dias, muitos esfriarão, muitos retornarão aos seus antigos modos de viver, muitos terão comichão nos ouvidos, diz o apóstolo Paulo. Mas por outro lado,
aleluia. Muitos que estavam mortos ressuscitarão em Cristo. Eles começarão a buscar mais o Espírito Santo. A unção de Deus faz a diferença. Eu costumo dizer, eu sempre penso que se você for fazer uma viagem e na hora que você for no aeroporto pegar a sua mala assim, naquele hall onde as malas vêm andando assim naquela esteirinha rolante assim, se por alguma razão você perder a sua mala, ela for extraviada, você vai ficar chorando assim. Mas deixa eu te falar, certamente você sobreviverá sem ela. Você vai dar um jeito. Mas se você perder a unção na sua vida, você perdeu tudo. Se você perder a unção na sua vida, você está acabado. O seu ministério está arruinado. A unção de Deus, para quem está me ouvindo pela primeira vez sobre esse assunto, não é um dom. Alguns acham que a unção de Deus é para... A unção de Deus, eu vou ser o mais específico possível, porque estamos no estudo de EBD nessa manhã. Não é um dom, porque dom é uma dádiva. E sendo uma dádiva, ele vem de graça. Só para você entender, existem pessoas que estão no mundo e eles têm dom. Eles cantam muitíssimo bem. Ontem a gente estava comentando, meu genro lá em casa com a gente, não vou citar o nome da pessoa, de um rapaz que tem um dom, canta muitíssimo bem, mas hoje ele serve de vergonha para o evangelho. Ele está envergonhando o evangelho, defendendo ideologias homossexuais. Ele tem um dom. A voz dele não ficou ruim. Compreende isso? Diga amém. Dom é dádiva. Dádiva é de graça. Mas aí, pastor, por que Deus dá dom para quem não presta? Ou para quem não vai prestar? Ou porque Deus sabe que não interessa. Deus dá o dom, meu irmão. No final das contas, todos nós vamos prestar contas. Diga aleluia. Aleluia. Deus nos dá dons. Mas se eu ou você, se cada um de nós, se qualquer pessoa fizer mau uso dos dons, é por isso que eu estou te explicando que unção não é dom. Se você fizer mau uso dos dons, se eu resolver usar os dons com benefício próprio, apenas para beneficiar a mim mesmo, eu corro o risco de ouvir no último dia: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Deus, mas eu tinha um dom, você não lembra? Eu ministro como ninguém. Olha, eu canto como ninguém. Eu sei tocar como ninguém. Eu posso ouvir: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca te conheci. Então como é que a gente faz com o dom? A única maneira da gente exercer bem o dom é se o teu dom servir para uma única coisa: para revelar Jesus. Se o dom que você possui revelar Jesus, se a tua vida apontar para Jesus, se a tua vida não apontar para você mesmo, se você não ficar chateado porque ao final da tua ministração ninguém bateu nos seus ombros e disse que você ministra muito legal, isso significa que você não ministra em benefício próprio. Você não está em cima desse altar em busca de reconhecimento humano. Eu já vi gente sair de igreja porque estava em busca de reconhecimento. Não entendeu, perdeu o foco. Os nossos dons, eles só servem para a única maneira da gente ministrar é exercer bem o dom. Corrijo, é se o teu dom apontar unicamente para Jesus. Para explicar isso que eu estou falando, é só a gente voltar no tempo, lembrar do batismo de Jesus. Você conhece alguém mais perfeito em dons que ele? Não existe, jamais vai existir. A Bíblia diz que quando ele desce ao Jordão para ser batizado, percebe? Quando ele, diga comigo, desce, o Pai o exalta.
A gente quer ser exaltado quando a gente sobe de nariz em pé. Mas a Bíblia diz que quando ele desceu, aleluia, ouviu do céu uma voz que disse: este é o meu filho amado, em ti a minha alma se alegra. Você percebeu uma coisa? Aquela voz que falou do céu não falou para Jesus. Pastor, eu pensei que era para ele. A voz não falou: tu és meu filho amado. Porque Jesus já sabia quem ele era. Deus mostrou ao mundo que ele estava ali para revelar Jesus. Por isso que ele disse: este é o meu filho amado. Ele estava mostrando para aquela geração que ainda não conhecia quem ele era. Dons apontam para Jesus. O Espírito Santo só aponta para Jesus. O Pai só aponta para Jesus. A igreja só existe para revelar Jesus. Dons muitos podem ter, mas a unção de Deus, ele só dá para quem nasceu para fazer a diferença. Diga glória a Deus. Você nasceu para ser mais um? Ou você nasceu para fazer a diferença em casa, na rua, no trabalho da sua família? Essa é a sua maior motivação? É isso que você almeja? Ou isso não está rolado nos teus maiores sonhos? Depois da minha salvação, eu sempre falo isso, o que eu mais amo na vida é a unção de Deus. Eu amo a unção de Deus. Eu dependo dela. E isso é completamente avesso. É o oposto da religião. Sabe por quê? Porque a religião, ela existe. Eu não vou citar nome de religiões estranhas, onde as pessoas sentam no chão, no tapete, e todos abaixam a cabeça juntinhos assim, ó. Isso é um exemplo, só um exemplo. A religião, ela serve para igualar as pessoas, para que todos sejam iguais perante Deus. Mas a unção de Deus, ela vem fazendo exatamente o oposto. Ela vem para você ser o diferente. Diga aleluia. Para que você faça a diferença. A unção de Deus não existe para igualar você com os demais. A unção de Deus não existe para igualar você com o mundo. Estamos vivendo dias onde a igreja quer se adequar de qualquer maneira, se adequar ao mundo. É como você enfiar uma bola dentro de um quadrado e forçar a barra para que ele entre ali. A igreja está tentando de toda maneira agradar ao mundo, se adequar ao mundo, mas a unção de Deus nunca foi isso. Ela não existe para igualar você, ao contrário disso, ela existe para fazer a diferença. Só com a unção você faz a diferença. Você pode repetir isso para não esquecer enquanto eu bebo água? Diga: só com a unção eu farei a diferença. É impossível falar de unção sem falar de Elias. Eu amo o profeta Elias. Ele é considerado um dos grandes ou maior referencial de unção no Velho Testamento. Seu nome é Elias, quem é Deus como Senhor. O texto que acabamos de ler, segundo o livro de Reis 2, 1 ao 10, é uma amostra grátis do que em breve vai acontecer. Diga graças a Deus. O texto mostra algo tão impressionante que se não fosse a Bíblia que me dissesse, eu não acreditaria. O texto mostra algo tão surreal. Imagina alguém, duas pessoas andando e falando, conversando, e de repente, um redemoinho de fogo, tirar um homem abruptamente da terra. Isso tudo é muito mais do que glamouroso, muito mais do que surreal. Eu vejo nesse texto a despedida provisória de um homem que é referência para o ministério profético nas Escrituras. Você vai entender já já, porque eu disse para você que esse é um texto que fala da despedida provisória de Elias. Quando eu falo desse texto, eu falo de um texto único, porque não existe nenhuma outra narrativa bíblica que mostre algo semelhante. Querido, a tomada de Elias
nada mais é do que a ponta de um iceberg, que já está na beiradinha aí. Que vai acontecer dentro de alguns dias. Posso ouvir um aleluia? Pensa num iceberg, pensou bem na pontica assim, quase vindo. A tomada de Elias é a ponta desse iceberg. E ela vai acontecer dentro de alguns dias, onde não somente um será tomado, mas milhares serão tomados em todas as partes da terra, nos 4 cantos dessa terra. Diga aleluia. O texto que acabamos de ler mostra o profeta Elias sendo tomado ao cumprir a metade do seu ministério. Isso é tão óbvio quanto você está me ouvindo falar nessa manhã. Quando eu digo que ele cumpriu só a metade do seu ministério, é porque a Bíblia me diz exatamente isso no livro de Apocalipse, capítulo 11. Onde diz que ele voltará. Conhece o texto das 2 testemunhas? Já? O pastor já fez seminário de escatologia aqui. Ele foi levado. Eu não tenho palavras. Elas são tão fracas diante da grandeza das Escrituras. Ela é tão pouca, tão ínfima. Quando Deus leva alguém, o que aconteceu com Elias, cumprindo a metade do seu ministério, é porque Deus estava dizendo para ele que a sua missão é muito maior do que a sua vida. A Bíblia nos mostra uma carruagem de fogo, dentro daquilo que você leu aí, fora do original, veio buscar Elias. Na verdade, quando a gente pensa em carruagem, a gente tem essa visão de carruagem humana, né? É lógico, tudo que você lê, você traduz para o seu mundo visível, né? A gente tem uma mente, a gente é um ser humano pensante. Então, se você lê a imagem de carruagem, a gente pensa o quê? Naquele negocinho que carrega a Rainha Elizabeth, né? Com aqueles cavalinhos assim, ploc, 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 levando. Mas é algo muito mais surreal do que isso. É por isso que a nossa linguagem, eu estou colocando da melhor maneira, porque não é nada humano. Então as nossas palavras humanas, elas não conseguem expressar a grandeza do que aquele ato representa. É por isso que a gente tenta melhorar o texto, aspas, se a gente pode fazer isso. Quando eu digo melhorar, não é alterar a palavra não. É buscar fontes inspirativas no original para tentar entender um pouquinho do que isso representa. Quando o texto fala que uma carruagem o levou, com carros e cavalos de fogo, isso é uma linguagem simbólica. A palavra original para carruagem, no hebraico, ela é mehavá. Ela é traduzida por 2 palavras sistematicamente juntas. Vou explicar. Como se fosse duplo sentido. Ela dá origem a 2 palavras iguais. Carruagem e trono. A mesma palavra, por isso que o texto não está errado, quando está escrito aí que uma carruagem levou Elias. Claro, está certo, é carruagem mesmo. Mas ela não significa só isso. A palavra original, ela dá origem a duplo sentido. Então ela nos mostra que é carruagem e, diga comigo, trono. Então se a gente tira a palavra carruagem e coloca trono para facilitar o entendimento, aí a gente começa a entender. Porque João, lá na frente, quando tem a visão do Apocalipse, ele fala do trono de Deus, à parte, não mistura as coisas. Isso é algo soberano. Mas ele fala outra coisa, ele fala, Evi, diga comigo, tronos, no plural. Vamos melhorar aí esse entendimento. Por exemplo, tem gente que é salvo nos últimos 5 minutos do segundo tempo. Passou uma vida destrambelhado, atribulado. Mas havia planos de Deus para a sua salvação. Deus gerou nele arrependimento. Ele se converte e ele é salvo.
É óbvio que a gente tem que entender, porque é isso que a Bíblia nos mostra, que lá no céu haverá, Deus não faz acepção de pessoas aqui, lá no céu haverá distinção. É por isso que a Bíblia diz, e ela é clara, que haverá a distribuição de galardões segundo as suas obras. Claro que a gente começa a entender que galardão é recompensa. Você não há de convir com uma pessoa, porque aí Deus seria injusto, que só dele ser salvo dá glória. Dá glória. Você não há de convir com uma pessoa que passou uma vida inteira fora completamente da presença. Deus vai pegar as pessoas e colocar ao ladinho de Abraão. A Bíblia diz que haverá distribuição de dons. Bíblia, Escrituras, segundo as suas obras. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Satanás disser no teu ouvido que nada que você faz está valendo a pena, deixa eu te falar, a Bíblia diz que o seu trabalho na obra de Deus não é em vão no Senhor. Diga glória a Deus. Nada que você faz na casa de Deus é em vão no Senhor. Satanás faz isso para cegar o seu entendimento. Eu quero que você imagine, se você pode conjecturar comigo nessa ministração, que a grande maioria nessa terra nasceu para ser mais um. Mas existe uma minoria que você faz parte dela. Diga glória a Deus. Você tem dúvida disso? Existe uma minoria, meu irmão, que não nasceu para ser mais um. Ela nasceu para fazer a diferença. Diga aleluia. Esses dois tipos que a gente está classificando de pessoas salvas, estou somente falando de pessoas salvas. Amém? Quando chegar na presença de Deus, a grande maioria dos salvos vai receber uma coisa linda, maravilhosa, chamada coroa. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A grande maioria das pessoas receberá uma coroa, mas existem pessoas que vão receber tronos. É por isso que João, escrevendo a visão de Apocalipse, ele diz: e vi tronos. Você pode dizer amém? Aleluia. Mas aquele que nasceu para fazer a diferença, eu falo daqueles a quem Paulo escrevendo se refere. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Aleluia. Paulo não está falando de outra coisa senão revolução. Mas Satanás pegou essa palavra e deturpou. Revolução nos dias de hoje é rebelião. Mas revolução na Bíblia nunca foi rebelião. Revolução, biblicamente falando, é trazer luz nas trevas. Revolução, biblicamente falando, é expor as trevas à luz. Revolução é arrancar alguém do inferno e transportar para o reino do Filho do seu amor. É o que Jesus fez, nos tirou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas a gente está falando de Elias. Ele é o personagem principal, ápice dessa ministração. Ele veio trazer uma revolução em Israel. Quando João teve a visão, ele disse: eu vi tronos, já referi isso no plural. Esses tronos são para quem? Esses tronos existem para aqueles que vieram nessa terra para fazer a diferença. Posso ouvir glória a Deus? Ser igual a todo mundo é tudo muito mais fácil na sua vida. Você quer? Ser igual a todo mundo vai deixar você ser sempre aceito em qualquer lugar. Você vai ser aquela pessoa de camaradinha de muitos amigos. Mas quando você se propõe a ser diferente, isso vai gerar imediatamente rejeição, porque o mundo rejeita o desconhecido.
Se você entende isso, diga aleluia. Ezequiel também teve a visão do trono de Deus. Ele disse que o trono de Deus é móvel. Isso significa, vou ter que correr aqui, que ele move em 4 direções. Como explicar isso? Deixa eu ver. Se você pensar num bambolê redondo assim, e se você enfiar um dentro do outro, ele vai ficar uma coisa assim, certo? Para lá. Então ele vai se mover em 4 direções, para você rodar. É lógico que não tem nada a ver com isso. É só para você ter uma coisa, uma direção, e entender como o trono de Deus se move em 4 direções ao mesmo tempo. Repita comigo: só o Senhor é Deus. Estudiosos afirmam que a rainha da Inglaterra, quando desfila naquela carruagem, não sei se é uma vez por ano, agora não sei, 3 vezes por ano, não sei, eles tocam as trombetas assim, o negócio parece até um apocalipse, e ela sai, abre os portões assim, e ela sai naquela carruagem blindada. Dizem os estudiosos que ali dentro tem, onde ela senta naturalmente, tem aquela carruagem, acho que tem cerca de 300 anos, tem uma réplica, aquele trono, aquele lugar que ela senta assim, não é igualzinho, mas é uma réplica do trono que existe dentro do castelo. Por que eu estou te falando isso? Para você voltar em 2 Reis 2, quando diz que a carruagem que veio buscar Elias tem o mesmo significado de trono, porque ela nada mais era do que uma réplica. Por isso que aquilo ali, as nossas palavras não conseguem explicar tamanha grandeza daquilo que aconteceu ali. É uma réplica do trono que esperava Elias lá. Diga aleluia. Por isso que carruagem é a mesma coisa que trono, porque quando diz a carruagem, ele foi levado numa carruagem de fogo, era uma réplica daquilo dos tronos que João viu, que existia lá. Diga glória a Deus. E quando Ezequiel vê esse trono móvel, estou botando assim como se fosse um bambolê dentro do outro, mas não tem nada a ver, só para você se situar. Como o negócio, a Bíblia fala de 4 rodas, eu escolhi um negócio redondo para explicar para você. Ele se move em 4 direções. O que significa isso? Que o trono de Deus, ele tem como sua sustentação. O que sustenta o trono? Você não sabe? O trono de Deus é sustentado pelos atributos de Deus. A sustentação para o trono são os 4 atributos de Deus. Por isso que ele se move automaticamente em todas as direções. E quais são esses 4 atributos de Deus? Que são a base de sustentação para o trono. Se nós fôssemos nos mover em rodas, ou você vai para uma direção, depois você vai para outra, não é assim? Ou depois você vai para outra. Mas Deus não é você e eu. Ele se move nas 4 direções ao mesmo tempo. Diga aleluia. Os 4 atributos de Deus que sustentam o trono, que eu poderia dizer que são os atributos principais. Se existe isso, porque Deus é totalmente atributos. Repita comigo para não esquecer. Os 4, diga assim: santidade, mais forte, diga santidade, bondade, fidelidade e justiça. O trono de Deus se move nas 4 direções, meu irmão. Deus é santo, o Senhor é bom, Ele é fiel e Ele é justo. Bondade está ligada à misericórdia também, entende isso? Ezequiel nos mostra que o trono de Deus não é estático. O trono de Deus é móvel. Mas ele se move aonde, pastora? Ele se movimenta em direção de onde? De onde subir o louvor, de onde subir uma adoração sincera. O trono de Deus se move onde ouvir um clamor, onde ouvir a oração dos justos que sobe como incenso. Seu povo também não pode ser estático na terra. Nós temos que ser uma representação de igreja que se movimenta na direção do trono. Diga aleluia. Nós temos que ser uma igreja que se move a cada culto em direção ao céu. É só lembrar que nos nossos dons, o seu dom existe para apontar Jesus. E como é que você vai apontar? Se você apontar uma estrela para alguém, ah lá, não vai nascer verruga não, isso é mentira. Se você apontar,
uma estrela, numa noite estrelada, você tem que apontar para onde? Para o chão? Anda, me ajuda, tia pastora. Vai apontar para onde, criatura? Para o céu. Se o teu dom, o teu ministério, uma igreja, quer apontar Jesus, ela tem que apontar em direção ao céu. No momento que você apontar em direção a si mesmo, você perdeu o foco. Perdeu o foco. Completamente. Quando você olha para a história de Elias, você percebe que a unção de Deus muda um homem. Quando Elias, presta atenção nisso, por favor. Quando Elias está sendo arrebatado, esse Elias que está sendo arrebatado não é o mesmo. É e não é o mesmo. É claro que é o mesmo homem. Precisa não falar que eu estou falando heresia. Ele é e não é o mesmo. É como você se converte. Você é a mesma pessoa, mas quando alguém olha e fala, você não é mais o mesmo. É mais ou menos isso. O Elias que está sendo arrebatado não é o mesmo de quando tudo começou. Compreende agora? Diga aleluia. O Elias que começa o ministério lá atrás é alguém desconhecido. De um lugarzinho no mapa tão minúsculo que é difícil você encontrar no mapa. Chamado Tisbé. Daí a origem do nome Elias, o Tisbita. Porque ele vem de um lugarzinho minúsculo, assim ó. Lá das montanhas de Gileade, chamado Tisbé. Um homem completamente desconhecido. Mas quando Deus o chamou, imediatamente ele se levantou e foi. Você quer ser alguém ungido? Você sonha com a unção de Deus? Nunca diz para Deus espera. Nunca diga para Deus não posso. Nunca diga para Deus tem outra coisa mais importante para fazer. Nunca diz para Deus estou ocupado. Deus não chama desocupado. Ele só chama gente que está ocupado mesmo, para ver no seu coração onde é que está a tua prioridade. Quando Jesus chamou aqueles homens, eles estavam pescando, consertando rede, trabalhando. Ele não chamou vagabundo não, meu irmão. Quando Deus te chamar, levante e vai. Porque a gente pode ter muita coisa nessa terra. Quando Deus chamou Elias, Deus percebe ali que Elias tinha uma coisa que Deus precisava para fazer a revolução em Israel. Um cara desconhecido lá das montanhas de Gileade. Os estudiosos dizem que ele era rústico, meio ogro assim. Eu tô falando, não é Bíblia não. Um cara montanhês, lá das montanhas de Gileade. Isso já chega a ser óbvio, que era uma pessoa rústica, desconhecido. Estou falando isso porque ele não pertencia à nata de Acabe. Ele nunca pertenceu à nata da sociedade. Elias é conhecido hoje como um dos maiores profetas do Velho Testamento, mas ele não era. Nem sempre foi assim. Ele era um desconhecido. Ele era um desconhecido dos homens, mas ele era conhecido de Deus. Aleluia. O que Elias tinha que Deus procurava para fazer a revolução em Israel? Elias tinha unção. E a gente vai aprender direitinho o que significa isso. Elias tinha o que a gente chama de unção. Isaías 10, 27 diz: e acontecerá naquele dia. Que dia é esse, meu irmão? Diga: o meu dia é hoje. Você está muito frouxo, meu irmão. Diga: o meu dia é hoje. E acontecerá naquele dia que toda a carga será tirada do seu ombro, e o jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O que eu percebo aí? Que a unção de Deus, antes de arrebentar o jugo nas pessoas através de você, ela arrebenta o seu próprio jugo. Ela quebra as suas fraquezas. Ela desmonta você todinho. Ela destrói as suas convicções religiosas. Ela destrói os seus preconceitos de como as coisas devem ser.
A unção de Deus não faz você autônomo, não te dá autonomia para nada. A unção de Deus torna você dependente de Deus. Vivemos numa sociedade onde as pessoas proclamam a todo custo independência. As pessoas querem gritar independência. Eu não dependo de ninguém. Eu não quero depender de ninguém. Esse é o sistema satânico, abrupto, que veio para desmontar tudo aquilo que Deus montou em sua palavra. Crente não nasceu para ser independente. Crente nasceu para ser 100% dependente de Deus. A unção de Deus serve para quê? Antes de despedaçar o nosso jugo, daí vai despedaçar o jugo de outras pessoas. A unção de Deus, eu quero que você anote aí no seu coração para não esquecer. Ela serve a princípio para 3 coisas. Para fazer você ser, diga comigo, ser o que você nunca seria. A unção de Deus serve para fazer você ter aquilo que você nunca teria. E a unção de Deus, como terceira coisa, ela serve para fazer você chegar onde você jamais chegaria. Para isso serve a unção. Você pode estudar no maior seminário de Harvard, e não, sei lá, um outro aí em toda a face da terra, você nunca vai encontrar uma disciplina chamada unção. Sabe por quê? Porque ninguém forma ninguém em unção. Não existe doutorado em unção. Porque a unção de Deus, meu irmão, ela não é algo do homem. O homem não tem esse poder. O homem não pode vender a unção. O homem não pode distribuir a unção. A unção não é do homem, a unção é de Deus. Diga aleluia. Ele dá quem Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, das maneiras que Ele quer, como Ele quiser fazer. É por isso que a nossa mente não pode ser quadrada como uma caixa de fósforo, que cabe somente aquela quantidade de palitos. Só cabe aquilo que eu já aprendi e acabou, não cabe mais palito nenhum aqui. A unção de Deus não é isso. A unção de Deus é algo solto, é algo em Deus, e o rio de Deus não tem fundo. A unção de Deus é o poder para fazer a diferença. É por isso que eu coloquei um tema que a gente até já ministrou, não essa ministração, mas a frase, o tema, é bem conhecido. Eu não me importo, porque eu não estou aqui para fazer sucesso, eu estou aqui para pregar a palavra. A unção de Deus diga comigo para não esquecer. Se você está dormindo, acorda. Se teu irmão está dormindo, levanta e dá um sacode nele, eu autorizo. Diga, a unção de Deus é o poder para fazer a diferença. Pastor, eu não sei como é que eu posso fazer a diferença. Busca a unção de Deus. A unção de Deus é o poder. É a única coisa capaz de fazer você fazer a diferença. Quando Elias começa, ninguém conhece Elias. Era um homem distante, já falei, da nata da sociedade da sua época. Mas como entender a unção? O Espírito Santo é o único capaz de nos ensinar essa manhã. Eu preciso de você viajar comigo nessa manhã. Imagina que você estivesse sentado num restaurante que existe. Eu nunca fui não, mas existe. Firmado lá à beira do rio Amazonas, maior do mundo, né? Ele pega uma junção de outros rios. Imagina você sentado num restaurante, vendo aquela imensidão que é o rio Amazonas. Acho que o André já foi, né? Não é isso? Não, Rio Negro. Onde você foi? Aquele rio que você... A junção das águas? Manaus. Eu sei que mistura as duas cores, não é isso? Então. Mas estou falando do rio Amazonas. Vamos voltar aqui para a gente não perder o fio da meada. Imagina que você está sentado aqui almoçando. Você pode conjecturar com a tia pastora, diga amém. Você consegue viajar aí?
Imagina que você está sentado aqui, e aqui onde estão vocês, você começa a ver o rio Amazonas. Você tem uma ideia? Eu já vi muito em reportagem, né? Você também, naturalmente. Se você olhar assim, parece que você está diante de um mar sem ondas. Óbvio que não é um mar, é um rio. Eu digo tamanha sua grandeza. É um negócio que some à sua vista. Todo riozinho que a gente pensa no rio sujo do Tietê. Você vê a margem de um lado e do outro, óbvio. Mas o rio Amazonas não. Você está aqui, ó, no restaurante, a gente está conjecturando que existe um restaurante, a gente não está lá, né, tal. E aqui você está vendo o rio, ele some da sua vista. Por você não ver a outra margem, você pode até pensar, você não vai pensar isso, mas só para você entender. Tamanha a sua largura e profundidade, que é o mar. Porque o mar que é assim, você não vê o outro lado. Pensando nesse rio imenso, correndo com aquela força e impetuosidade que dá até medo. E nenhum estudioso consegue explicar o que tem na sua profundidade. Fala até de um francês, que eu esqueci o nome. Jacques alguma coisa, para não falar bobagem aqui, eu esqueci o nome do homem, que ele fez uma expedição por volta dos anos 80, tentando ver, enfiou uma sonda lá para ver o que tinha no fundo, e ele falou que eram coisas tão absurdas que ele guardou para ele não colocou isso. Só para você ter uma noção, por que eu estou falando isso? De profundidade. Pensa nesse rio que é a junção de vários rios, como estamos nos referindo nessa manhã, o Amazonas. Os estudiosos dizem que a dimensão, largura, vamos colocar assim, a outra margem, ela fica a aproximadamente uns 80 quilômetros dali, desse restaurante que a gente está conjecturando. Você imagina, você está aqui, você está vendo aqui o rio, aí você não está à margem, sei lá, uns 80 quilômetros. Imagina a distância, consegue entender isso? De largura. Essa ilustração que a gente está usando é muito própria para te ensinar o que é unção. Hoje o Espírito Santo vem para me ensinar e ensinar a você o que é unção. É por isso que ele nos leva ao livro de Ezequiel 47. Quando a Bíblia nos leva nesse capítulo, a Bíblia nos mostra que Ezequiel também viu, tal como João, o trono de Deus. E parece que a gente tem a sensação que Ezequiel estava bem de pertinho, quando ele dá esses detalhes do trono, ele fala das rodas. E no capítulo 47 do seu livro, ele fala uma coisa muito especial. Ele começa nos mostrando que uma aguinha, fala comigo assim, uma aguinha, começa a escorrer do seu trono, do trono de Deus. Olha que coisa louca. Ele não, olha, isso é incrível. Ele não fala de um mar, bum, que abriu. Ele fala, quando ele olha, ele vê, isso é visão. Ele vê uma aguinha escorrendo do trono. Mas nesta visão, algo sobrenatural acontece. Quando Ezequiel olha e ele vê aquela aguinha, eu estou frisando para você entender, um córregozinho fininho, escorrendo, ele olha para si mesmo e ele vê que aquela aguinha já está no seu, diga comigo, tornozelo. Aquela aguinha que está lá no tornozelo de Ezequiel, a gente pode comparar um riachozinho fininho. Guarda a ilustração do rio forte, impetuoso, que ninguém segura, como o Amazonas. Mas se a gente estivesse diante de um estudioso, que não sou eu, e perguntasse para ele, gente, mas esse rio Amazonas é enorme, e 80 quilômetros a outra margem, aproximadamente, pode ser mais. O negócio não tem... Tu vê um tronco de árvore passando, sendo carregado por aquele rio, você fica até com medo. Mas se você olha para o estudioso e fala para ele assim, mas onde começa esse rio? Ele te diria, esse rio não começa assim não. Esse rio começa longe daqui. Ele começa em outro país. Ele começa lá nas cordilheiras.
Mas se a gente perguntasse a esse estudioso assim, mas quando ele começa, quando ele nasce lá, ele é assim? Ele te diria, não. Quando ele começa lá, ele é uma aguinha. Ele é um riachinho. Ele é um córregozinho. O que aconteceu para virar isso aqui? Mas aquele córregozinho, à medida que ele vai, se liga, andando, esse córregozinho vai andando, ele vai se tornando lá. Deus vai alargando. Ele vai se tornando grande. Ele vai se tornando profundo. Ele vai se tornando forte e impetuoso. Aí eu me lembrei que o rio de Deus que Ezequiel narra é igualzinho. Também escorre uma aguinha do trono. Mas quando Ezequiel olha, ouviu-se uma voz que diz a Ezequiel, fala, Senhor, caminha, anda, 1000 milhas, anda. E à medida que Ezequiel começa a andar, a água começa a subir. Diga aleluia. É por isso que Satanás faz tudo para parar você, para parar o seu ministério, para parar o seu chamado. Porque quando você para, as águas continuam na canela. Mas a medida de Deus é que você ande. A medida que Deus é independente dos obstáculos que vierem na sua vida, ande, caminhe, não pare, não desista, ande, porque as águas vão começar a subir. Aleluia, aleluia, aleluia. Ezequiel, ande. Ezequiel, caminhe. Ezequiel, não pare. Ezequiel, prossiga. Ezequiel, continue. Quando Ezequiel começa a andar, as águas começam a subir. Aleluia, 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 aleluia. Satanás faz tudo para parar você. Satanás tem paralisado muitas pessoas, porque ele sabe que quando você para, as águas vão parar. Quando você para, as águas vão parar. Você lembra como tudo começou na sua vida? As águas eram como um córregozinho. Mas muitas vezes você caminhou em Deus e você chegou no limite. Você disse para mim, tá bom, eu vou parar por aqui. Eu não quero mais de Deus. Eu estou satisfeito. A maior desgraça na vida de um crente é quando ele abre a boca para dizer, estou satisfeito. Porque no momento que você diz no restaurante, estou satisfeito, ninguém vem mais, não manda mais, Deus não te dará mais nada, você não verá mais nada do agir de Deus, você não entrará nas profundezas de Deus, nada. O rio de Deus é profundo quando um crente ousa desagradar a Deus. Quando ele diz, estou satisfeito, ele está dizendo, Deus, eu não quero mais nada de ti. Tá bom para mim. Eu cheguei até aqui, tá tudo bem. Mas Deus fala, vem, caminha. Olha para Ezequiel, o rio de Deus é fundo, meu irmão. O rio de Deus não tem fundo. A unção de Deus não tem limites. A Bíblia diz que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A unção de Deus, ela é gradativa. A gente é tolo. A gente acha que já tem unção. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Como a gente pode achar que a gente já tem unção? O que você tem é uma gota no oceano. Entende? É como você pegar um copinho, enfiar na água da praia, encher o copo e achar que você tem a praia. Eu tenho a praia. Vou levar para casa a praia. A unção de Deus é algo infinitamente maior. Deus tem mais. Deus tem mais. É por isso que na eternidade a gente vai dizer santo, santo, santo. Não é porque a gente vai ficar maluco, lesado, repetitivo, santo, 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 igual robô. Não é isso não, meu irmão. É porque a cada revelação de Deus você vai falar,
santo. Aí Deus te revela outra coisa, vem cá, tem mais, santo. Aí Ele te mostra outra coisa, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. É porque as revelações de Deus são intermináveis. Deus é maior do que sua mente possa conceber. Deus é infinitamente maior do que a religião te ensinou. Deus é maior do que o teu seminário mediu. Deus é maior que o mundo. Ele fez o mundo. Uma obra nunca é maior do que o seu Criador. Diga comigo, não pare. Ande. Diga, ande. Não pare. Talvez você está ouvindo essa palavra, achou que já era hora de parar. Mas eu estou aqui para ministrar nessa manhã, para dizer: você precisa continuar. Porque as águas precisam continuar a subir. Deus não mostraria a Ezequiel algo que ele não tivesse disposto a nos dar. Posso ouvir um amém? Aleluia. Quando a gente pensa em Elias, quando a gente pensa no pedido de Eliseu, quando a gente volta a 2 Reis, capítulo 2, oh Deus, a gente vê duas pessoas caminhando juntas. A gente vê um homem dizendo, fica aqui. E o outro dizendo, Elias falou, fica aqui porque o Senhor me enviou a Gilgal. Você sabe o que significa Gilgal? Gilgal significa lugar onde as pedras rolam. Quando você conhece o Senhor, Deus começa a fazer rolar a tua vergonha. Deus começa a fazer rolar ladeira abaixo o teu passado. Deus começa a fazer rolar ladeira abaixo tudo aquilo que envergonhava você. E o Evangelho, a gente se depara com Gilgal, lugar onde as pedras rolam. Mas a história não termina aí. Elias sai de Gilgal e Eliseu falou, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu falou, eu vou ficar nada, vive a tua alma, porque eu vou com você a Betel. Betel significa casa de Deus. Quando a gente conhece o Senhor, quando a gente recebe Jesus, Ele faz rolar a nossa vergonha. Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele refrigera a nossa alma, Ele faz tudo novo. Deixa eu dar um adendo aí, se você me permitir. Eu não vou me perder, não. Eu estou guiada pelo Espírito Santo. Porque eu me lembrei que lá no livro de Gênesis, quando Adão conheceu a sua mulher, a Bíblia diz que ela gerou um filho. O conhecimento de Deus é a única coisa capaz de fazer gerar em você uma vida nova. Quando você conhece o Senhor, você tem que gerar aí dentro uma vida nova. Não posso admitir alguém que se diz conhecer o Senhor, mas vive na mesma vidinha velha, na mesma vida velha, nas mesmas atitudes velhas, não mudou nada. Quando Adão conheceu Eva, sua mulher, ela gerou um filho. Quando a gente conhece o Senhor, uma vida nova tem que gerar aqui dentro. Uma nova pessoa tem que nascer aqui. Necessário vos é nascer de novo. Muitas igrejas dizem que é necessário apenas você dar todo o seu dinheiro. É necessário você dar toda a sua conta bancária. É necessário, mas eu estou aqui para te dizer, necessário vos é nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, ofertar e dizimar para você é parte da sua vida, não é esforço. Porque você sabe que tudo que é de Deus é teu. E tudo que é
teu, é de Deus. Amém? Eu estou tossindo pelo esforço. Olha, quando Elias caminha com Eliseu. Obrigado, meu amor. Quando Elias caminha com Eliseu, ele passa por Gilgal. Ele passa por 4 lugares. Ele passa por Gilgal, lugar onde as pedras rolam. Aquilo que te envergonha já rolou da sua vida? Ou ainda continua aí, no mesmo lugar? Ou o seu comportamento continua o mesmo? Ou a sua imoralidade é a mesma? Ou as suas piadinhas são a mesma? Quando você conhece o Senhor, você tem que passar por Gilgal. Gilgal, lugar onde as pedras rolam. Aí só depois que isso acontece na tua vida, Eliseu diz: eu vou contigo para Betel. Era aí que eu estava. Betel significa casa de Deus. Esse é o lugar onde muitos desistem, sabia? Esse é o lugar onde as pessoas se sentem confortáveis. E eles chegam na casa de Deus, eles falam: tá ótimo para mim aqui. Eu não preciso mais de Deus. Gente, que isso, coisa linda. Eu estou na casa de Deus, mas eu estou aqui nessa manhã para dizer que Deus tem mais. A unção de Deus faz a diferença. Deus tem mais, meu irmão. Elias até falou para Eliseu: fica aí, Betel. Betel é um lugar bom. Mas claro que é bom. Mas Eliseu falou: eu não. Ele falou: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Diga comigo: Gilgal. Diga Betel. Diga Jericó. Jericó é um lugar diferente de Betel. Jericó é lugar de guerra. Jericó é lugar onde as muralhas têm que vir abaixo. Jericó é lugar onde tudo aquilo que te separa de Deus tem que cair. Jericó é lugar de você persistir. Jericó é lugar que você não pode desistir. Jericó também é lugar de você calar a boca e ter ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus. Porque Josué falou: fique em silêncio. Jericó é lugar da gente aprender a ficar em silêncio. A gente parar de falar. Falar o que a gente pensa, falar o que a gente acha. Jericó é lugar de guerra. Jericó é lugar de luta. Jericó é lugar de intervenção sobrenatural divina. Repita comigo para não esquecer os 4 lugares. Diga Gilgal. Diga Jericó. Não. Viu como é que tu falou errado? Diga Gilgal. Obrigado, Espírito Santo. Eu sei você, eu estava lascada. Diga Gilgal. Diga Betel. Diga Jericó. E Elias fala assim: ó, fica aqui em Jericó, porque o Senhor me enviou ao último lugar. E ele se chama Jordão. Jordão é lugar diferente. Jordão é lugar de transferência de unção. Muitas pessoas querem entrar em Jordão sem nunca terem passado por Gilgal. Esse é o problema, meu irmão, na vida de um crente. Muitas pessoas querem a unção, mas nunca fizeram rolar a sua vergonha. Essa é a razão porque muitas pessoas, aspas, ungidas, envergonham o evangelho. Mas isso não diminui o evangelho. Não deixa Satanás, presta atenção, redobre a sua atenção, por favor, fechar o seu coração para as escrituras. A pior desgraça que pode acontecer a você é Satanás ter a chave do seu coração. É Satanás fechar o seu coração, dizendo: ah lá, aquele ungido lá, não está dizendo que é ungido? Aí o que ele está fazendo lá, envergonhando o evangelho? Eu disse no início da ministração que é a mesma coisa que alguém não aceitar Jesus porque um crente deu mau testemunho no seu trabalho, roubou, adulterou. Esse é um problema que ele vai dar conta a Deus.
Mas você não pode ir para o inferno por causa dele. Compreende isso? Você não pode rejeitar a profundidade de Ezequiel 47, a unção de Deus. Porque alguém deu mau testemunho, ele vai acertar as contas com o cordeiro. Se liga nisso não. Olha para a palavra. Sabe, meu irmão, mau testemunho, a gente vai ter mais ainda. Se eu ver mais um mau testemunho, eu nunca mais quero saber da unção de Deus. Burro és tu. Sinto muito dizer, estúpido és tu. Vamos melhorar isso. Seria a mesma coisa que o sol brilhar sobre o cocô de uma vaca, sujar o sol. Isso não existe. A unção de Deus está acima de tudo isso. Entende? O raio de sol que brilha sobre o esterco de uma vaca não suja o sol. Alguém que deu mau testemunho não suja a unção de Deus. Ela é preciosa, maravilhosa, ela é incrível. Ela é o poder que Deus te dá para fazer a diferença. Talvez hoje, nessa manhã, você se ache um pequeno córregozinho. Eu queria que você se colocasse de pé. Alguém preparou um louvor certo. Eu não pedi, mas certamente o Espírito Santo há de colocar certo. Feche seus olhos nessa manhã. Eu quero te dar a oportunidade nessa manhã para dar uma olhada para dentro da sua vida. Às vezes a gente olha muito para a vida dos outros. A gente olha muito para a vida do irmão. A gente examina muito. Mas está na hora da gente examinar a si mesmo. Examinar a você mesmo. Somente os meninos que vão para os instrumentos. Feche seus olhos aí. Se eu fosse você, eu não perderia mais tempo. Eu não sei quanto tempo você já tem perdido na sua vida. Quanto tempo a sua vida está uma mesmice da mesma maneira. Talvez você ache que está bom. Talvez você hoje está sentado aí em Betel. Talvez você ache que está tudo bem. Talvez Satanás já tenha parado o seu ministério e as águas estão nos seus tornozelos. Mas eu estou aqui dessa manhã para dizer que tem mais. Deus tem falado nessa manhã aos Ezequiels que estão aqui nessa manhã. Deus quer falar a mim, a você. Deus quer falar aos seus profetas nessa manhã. Deus quer dizer para você, como Elias mostrou para Eliseu: tem mais, não pare. Ezequiel poderia parar, abismado com as águas que caíam do trono. Porque é isso que muitas vezes que a gente faz. A gente percebe Deus movendo no lugar e a gente fica admirado. Mas a admiração não muda a história. Deus não procura admiradores, Deus procura adoradores. Muitas vezes passamos muitos anos na igreja admiradores, admirando o agir de Deus, admirando como Deus usa alguém, admirando como alguém prega tão bem. Mas Deus não me chamou, Ele não chamou você, Ele não nos chamou para sermos admiradores de ninguém. Deus nos chamou para sermos tão somente adoradores. Adoradores. Essa é a nossa essência. O trono de Deus, Ele se move na direção de houver adoração. Adoração. Olhe para o teu interior aí,
conhecer-te mais. Nós precisamos sair de Betel. Nós precisamos sair da nossa acomodação. Nós precisamos ser uma igreja que caminha em direção ao céu, ao trono. Nós precisamos parar de ser uma igreja estática. Nós precisamos urgentemente apontar para Jesus. Meu coração queima por ti. Senhor, nós queremos como igreja te pedir perdão. Você pode orar aí, meu irmão. Perdão, Senhor. Perdão porque durante muito tempo apontamos a nós mesmos. Perdão, Senhor, por toda busca de reconhecimento. Perdão, Senhor, pelo maldito comparação. Pela maldita comparação. queima por ti. Quando Satanás mostra que fulano é melhor que você, fulano canta mais que você, só tua presença. a igreja vibra mais quando alguém ministra mais. Essa maldita comparação, isso é satânico, isso é animal, isso é diabólico. Isso tem infestado a igreja do Senhor. Mas essa é uma manhã que nós vamos rolar em Gilgal. Nós vamos pegar esse sentimento como uma pedra e fazer rolar ladeira abaixo da nossa vida. Põe a mão no seu coração e diga: eu não quero mais, Senhor. Eu não aceito mais comparação na minha vida. Isso me envergonha. E eu me recuso a ficar com esse sentimento comigo. Eu vou fazer rolar em Gilgal. Eu quero chegar mais perto dele. Lugar onde as pedras rolam, elas têm que rolar. Mais. Eu quero conhecer. Não dá pra caminhar carregando uma pedra. Quero ir mais. Não dá pra caminhar carregando peso. Eu quero chegar mais perto dele. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que deixar cortar o peso, o embaraço, a bola de ferro e correr pra carreira que nos está proposta. Eu quero ir A mais. unção de Deus quer te levar além. Eu quero chegar. A unção de Deus tem mais. Não deixa Satanás te convencer a ficar sentado em Betel. Quero conhecer-te mais. Porque Jericó é perigoso. Quero ir mais fundo. Porque Betel é confortável. Eu quero chegar. Porque em Betel tá tudo bem, não tem problema. Quero conhecer-te mais. Porque Jericó é lugar de guerra e a gente não gosta de guerra. Porque Jericó é lugar de cala a boca e a gente gosta de falar as nossas convicções. Porque Jericó é lugar de silêncio e a gente quer falar o que a gente pensa. Tá na hora da gente parar de falar o que a gente pensa e ouvir o que Deus quer. Você pode ter a melhor sugestão para alguém, mas isso não muda história. O seu achismo não muda a história. Os nossos achismos não mudam a história. Saber o que eu acho de algo não muda a história. Deus não acha, Ele tem certeza. Deus não nos dá sugestões, Ele dá ordem, Ele dá mandamento. Quero ir mais fundo. Faça rolar a sua vergonha. Quero chegar mais perto de ti. Antes de chegar em Betel, sabe o que significa isso? Faça rolar. Passe primeiro por Gilgal antes de subir no altar. Quero ir mais fundo. Passa primeiro por Gilgal antes de se colocar atrás de um púlpito. Faça rolar a sua vergonha. Quero conhecer-te mais. Quero ir mais fundo. E só aí, depois que a gente enfrenta as nossas guerras, Chega mais perto. a gente continua caminhando. Quero Só aí a gente está preparado para chegar no Jordão e a gente receber o que Deus chama de transferência de unção. Quero ir mais fundo, sei. Quando Jesus desce, o Pai o exalta.
juntar tesouro na terra para você ter mais. Deus fala que você tem que dar para Ele multiplicar. Dai e dar-se-vos-á. O mundo quer fazer de você um líder, mas Deus diz que o líder é o servo, o primeiro é o último. Evangelho é o contrário, meu irmão. O mundo quer que você acumule conhecimento. Deus quer que você desaprenda tudo que o mundo te ensinou. Comece do zero a aprender de Deus. Aprendei de mim. Foi Jesus quem disse assim. Aprendei de mim. Vivemos uma geração que tem aprendido de si mesma. Falsos mentores, falsos doutores. Nós precisamos urgentemente de uma geração sedenta de Bíblia. Precisamos resgatar a paixão pelas Escrituras. Só as Escrituras. Precisamos voltar urgentemente às páginas da Bíblia Sagrada. A Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. Precisamos resgatar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, disse Jesus. Precisamos voltar a ter sede de Deus. Sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus. E eu quero encerrar essa ministração te perguntando onde é que você está. Eu pedi que você começasse a olhar para si mesmo. Onde é que as águas de Deus estão aí, nesse momento? Você parou? Você começou bem no início aí, era um córregozinho. Mas daí você começou a caminhar, as águas começaram a subir, você ficou até emocionado, você parou. Falou, tá bom, tô molhando aqui, olha que legal. É igual você sentar na borda de uma piscina, botar o pé lá dentro e falar, olha que legal, tô até sentindo, ó. Tem água aqui. Mas Deus quer fazer algo diferente dessa manhã. Eu quero a sua atenção no encerramento dessa palavra. Deus chama Ezequiel e ele fala, Ezequiel, vem. Ezequiel foi. Ezequiel, sai da margem. Ele falou, que beleza, Senhor. As águas já estão no tornozelo. O Senhor falou, mas anda mais. E ele vem na minha direção, Ezequiel. E Ezequiel foi. E ele falou, Jesus. Mas Jesus não estava ali. Estamos nos profetas, estou conjecturando. Ele deve ter falado, uau. Se fosse hoje, ele falou, Jesus, as águas já estão no joelho. E quando Ezequiel caminha mais 1000, elas estavam na cintura. E quando ele caminha mais, ela estava nos ombros, nas costas. E quando chegou o momento, a Bíblia diz, eu acho lindo, incrível isso. Ele diz, agora já eram águas que só se davam para atravessar a nado. Águas que não davam para atravessar. Sabe o que significa isso? Eu vou encerrar porque a gente tem que encerrar. Sabe o que significa isso? Quanto tempo faz que você está lutando com as suas próprias forças para resolver uma situação? Quanto tempo faz que você está remando aí pela salvação de alguém, pela libertação de alguém? Quanto tempo faz? A resposta que você procura está aqui. Entre no rio de Deus, porque quando chegar o momento, você vai ser um com o rio. Quando você entra nele, você entrou no rio. Mas à medida que você vai caminhando, ela vai subindo. Chega um momento que sumiu. Você se torna um com o rio. Sabe o que acontece? Aí você já não anda mais. O rio de Deus te conduz. O rio de Deus te leva a resposta. O rio de Deus te leva a solução daquilo que era tão insolúvel. Quando você mergulha, quando você entra e é levado pelo rio, quando você não tem mais convicções, quando você abre mão dos seus achismos, quando o rio de Deus já te leva,
Deus. Nós ministramos nessa manhã sobre a tua unção. Eu quero liberar sobre a sua vida sede de Deus. Eu poderia chamar você aqui à frente para ministrar a unção de Deus, mas eu não vou fazer isso. Você pode fazer uma oração aí no seu lugar. Você pode pedir ao Senhor: gera a sede de Deus em mim. Põe a mão no seu coração, todas as pessoas, por favor, e pede: Senhor, eu preciso ter sede de Deus, urgente. Eu preciso ter mais sede de Deus. Eu preciso ter sede de Deus, porque há uma promessa para os sedentos. Porque está escrito em Isaías: porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Ele promete derramar sobre o sedento. Então você pode fazer uma oração e dizer: Deus, todas as vezes que as minhas convicções forem maiores do que a tua palavra, me torna seco como uma folha seca de inverno, Senhor. Eu preciso ter sede de Deus. Eu preciso urgentemente ter sede de Deus. Você pode fazer essa oração, dizer: Deus, eu preciso. Porque só bebe água quem tem sede. Porque se a tua sede por Deus for de um copo d'água, isso é tudo que você vai ter dele. Mas se a sua sede de Deus for infinitamente maior, Ele vai te saciar. Essa é a razão que as pessoas são diferentes umas das outras. Porque alguns têm sede de um pouquinho assim, tá tudo bem. Não deixe Satanás conformar você. Nós precisamos voltar a ser os inconformados da época do apóstolo. Nós precisamos voltar a ser aqueles que alvoroçaram o mundo. Tua palavra, meu alimento. Deus, nós queremos abençoar essa palavra na vida de cada um. Nós queremos profetizar, Senhor, sede de Deus nessa igreja. Nós precisamos ter sede de Deus. Traga sede de Deus de volta a mim, Senhor. Traga sede de Deus ao pastor. Traga sede de Deus aos ministros. Traga sede de Deus, Senhor, a todos que estão aqui. Nós liberamos essa palavra em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Deixa o teu rio me Você não pode receber mais de Deus além do que você deseja receber dele. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deixa o teu rio me levar. Tenho sede de ti. Tem faltado na nossa vida, meu irmão. Tenho fome da tua Não presença. são as coisas que tem faltado na nossa vida, não são dons, nem talento. O que tem faltado na igreja é sede de Deus. Tua palavra, meu Sede de Deus é o que tem faltado. Pode escrever isso. preciso do teu amor. Nós estamos secos porque não temos sede de Deus. Aleluias. Espírito Santo, Vou mergulhar nas nós agradecemos por águas tudo que Deus está fazendo nesse momento. Quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Separa nesse momento, meu irmão, a tua melhor oferta. Quero ir mais fundo, Senhor. Traga aqui o gasofilácio. Eu não sei o que esse momento representa para você. Talvez ele é mais um no culto. Mas essa é uma manhã de renovação espiritual. Talvez essa não seja uma manhã de barulho externo. Mas eu espero que ela tenha sido uma manhã de barulho interno. Que Deus tenha falado muito alto aí no nosso interior. Deixa o teu rio Aleluia. me levar.
Aleluia. Essa é uma manhã de conhecimento de Deus. Essa é uma manhã onde a gente entende que tudo que é de Deus é meu. Mas tudo que é meu é de Deus. Às vezes a gente quer que tudo que é de Deus seja nosso. Mas tudo que é nosso não é de Deus. Separa a sua melhor oferta, entendendo que Ele é Senhor da sua vida. Tem algo que me incomoda muito. E a gente tem que reverter isso nessa igreja. Nós precisamos ter 100% de fiéis aqui. Posso ouvir um amém? Porque a Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Nós precisamos ser achados fruto fiel. Urgente. A gente precisa ser uma figueira que dê fruto a tempo e fora de tempo. A gente precisa isso, entender isso. Entender essa verdade. Amém? A gente precisa resgatar isso, meu irmão. A gente não pode chamar de Senhor aquele que não reina sobre a nossa vida. Isso, acho que isso é a frase mais chave. Diga comigo para não esquecer. Diga, eu não posso. Vamos melhorar isso. Diga, eu não tenho esse direito de chamar de Senhor aquele que não governa sobre a minha vida. Ué? Se Senhor é meu dono, como é que eu posso te chamar de Senhor aquele que não governa sobre as minhas finanças? Tem algo de errado aí, muito errado aí. A gente precisa resolver isso rápido. A gente precisa rolar isso em Gilgal urgente. Amém? 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 Nós vamos mais profundos em Deus. Aleluia. Chamar o obreiro Tiago aí, que ele vai estar orando nesse momento, agradecendo pelas ofertas, pelos dízimos e agradecendo por tudo que Deus está fazendo aqui. E a gente vai estar encerrando. Aleluia. Santo Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te engrandecer. Queremos te agradecer por esta manhã, por estarmos aqui em Tua presença, por aprendermos mais sobre Ti, por entendermos mais sobre o Teu reino em nossas vidas, Senhor. Neste momento nós queremos te agradecer, Senhor, por cada ofertante, por cada dizimista, Senhor, que o Senhor tem separado para este ministério, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada um destes irmãos, Senhor, tanto aqueles que abençoaram como aqueles que ainda não podem abençoar. Senhor, vem com o Teu rio, vem fazer modificar a vida de cada um deles, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, que não há prazer maior do que ser contribuinte para o Teu reino nesta terra. Nós queremos te bendizer, nós queremos te adorar, nós queremos pedir que o Senhor continue em nossas vidas, não somente neste momento, mas este dia inteiro, Senhor. Que à noite o Senhor possa preparar nossos corações para voltarmos aqui e aprendermos e dividirmos, Senhor, essa comunhão com o Teu povo. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos artelhos. Existem águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas